justa. Daí que eu percebi que o cara é sado. Fala aí, galerinha do canal Vida Leiga. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Mano, e as fronteiras estão abrindo aí e muita gente tá sonhando em vir para os Estados Unidos. E hoje eu venho trazer algo que eu passei, que eu vivi no primeiro dia aqui nos Estados Unidos, assim quando eu cheguei no aeroporto. E eu vou te contar tudo o que aconteceu para que você possa aprender e não cometer os mesmos erros que eu cometi. E acredite se quiser, galera, ir pra salinha da imigração no aeroporto assim que você chega é mais comum do que você pensa. Então é melhor você estar preparado se alguma coisa acontecer. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, dá uma conferida aí no meu conteúdo. Tem vários vídeos aqui nos Estados Unidos, viajando, dando dicas, conhecendo minha esposa, que é americana hoje. Então, mano, dá uma conferida aí que você vai gostar. Bora pro vídeo. Galera, deixa eu contar o primeiro, como tudo aconteceu desde o início para que você possa entender melhor. Bem, eu cheguei nos Estados Unidos em 2014, no finalzinho do ano. Assim, eu tava lá no Brasil, eu tinha passado para a prova da polícia, eu tava para todos os testes, eu tava pronto para ser chamado e começar lá a academia. Eu tinha passado em outros concursos também. E eu sempre trabalhava no Brasil, eu sempre fui trabalhador no Brasil desde os 12 anos de idade e tal. Eu tinha dinheiro sobrando e tentei o visto. Assim, tentei por sorte, assim. Eu nem merecia ter o visto, galera. Foi algo assim, um milagre eu ter um visto. Eu não tinha mérito nenhum, crédito nenhum pra ter conseguido o visto. Foi algo assim que inesperado na minha vida. Mas eu tentei o visto de turista lá e tal, e consegui. Eu tinha um primo aqui que morava já quase 10 anos aqui nos Estados Unidos, e um dia ele conversando comigo, ele falou, pô, tenta o visto, vem pra cá, pô, não sei o que, vem passar uns 6 meses aí. Eu tinha acabado de pedir contas no trabalho lá que eu tinha e tal, tava com dinheiro sobrando, tava esperando pra ser chamado pela polícia, tentei o visto e consegui. E aí marquei a passagem. Mas a gente tá falando de 2014, né, galera? Em 2014 não tinha esse tanto de conteúdo que a gente tem no YouTube hoje, onde é tudo mastigadinho. Então, 2014, mano, se bobear não tinha quase nenhum, não tinha nenhum YouTube americano produzindo vídeo aqui, dando tudo dica. Então, assim, eu não sabia o que fazer, cara. Eu marquei a passagem e eu não tinha dinheiro. Eu tinha, acho que era $500, o máximo que eu consegui ter. O dólar na época era 2 e pouco, se eu não me engano, 2,50, sei lá. $500 foi o máximo que eu consegui comprar. O meu pesadelo já foi ali, pô, naquele momento triste ali no aeroporto, eu abraçando minha mãe. Inclusive foi o último abraço que eu dei nela. Ela faleceu alguns anos depois, no meu primo, nos meus amigos ali. E vim pro voo, né? E minha intenção nunca foi nem ficar aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra passar 1 mês, 2 meses. É claro que minha passagem era de 2 semanas. Eu ia adiar a passagem ou comprar uma passagem de volta mais pra frente. Mas aí várias coisas aconteceram. Mas chegando no aeroporto, galera, já do Brasil, enquanto eu tava esperando, no saguão chamaram meu nome. Chamaram meu nome no Brasil, mano. Aqui no aeroporto lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Aí eu fui lá na Polícia Federal e eles me explicaram, olha, não é a gente que escolhe você, é o sistema americano lá nos Estados Unidos, do aeroporto de lá, e eles te escolheram aqui para te revistar porque você aparentemente é um passageiro de risco, então é o sistema deles te escolheram você, a gente tem que te revistar aqui. Mano, já começou ali, o pesadelo ali. Eu fui para uma salinha lá no Brasil com o policial federal e o policial federal começou a me fazer um monte de pergunta, tipo, por que você tá indo? Com quem você vai? Você é um traficante? Você já matou alguém? E um monte de pergunta assim, besta, tá ligado? E no final ele mandou tirar a roupa, né? Eu falei assim, porra, tirar a roupa? Mas ele mandou tirar o meu casaco, tirar o meu cinto, tirar meu tênis, tirar minha meia. Ele raspou meu pé, raspou minha mão e acho que ele raspou meu pescoço. E ele olhou em volta minha cintura, que eu tinha. Botou esse negocinho lá, que era um negocinho dentro da máquina. Me fez as mesmas perguntas idiotas de novo. Aí depois fiquei lá uns 40 minutos lá esperando, nessa salinha. Ele me liberou. Entrei no avião. Viagem, acho que foi 9 horas de voo, direto pra Miami. Mano, como não tinha muita informação, eu não sabia o que falar lá na hora. Quando eu perguntava pro meu primo aqui que tava nos Estados Unidos, as pessoas que eu conheci que estavam nos Estados Unidos, ele me falava, não fala que você conhece ninguém aqui lá na hora, não, porque você chegar lá na hora, se você falar que conhece alguém, eles não vão deixar você entrar, blá blá blá, blá blá blá, e tipo,
as coisas que eu olhava no YouTube era muito pouca que tinha e todos eles falavam a mesma coisa pra você nunca mencionar que você conhecia ninguém. E esse foi o meu erro, mano. Esse foi o meu erro, esse foi o que me prejudicou muito. Eu vou explicar o porquê e você vai entender. Mas chegando lá nos Estados Unidos, lá no aeroporto de Miami, cheguei lá no aeroporto e eu tava com isso na minha cabeça. Vou falar que não conheço ninguém, mas enfim, chegando lá no aeroporto, fui pra fila da imigração. Eu fui descobrir uma coisa logo depois, e que você tem que saber disso, galera. O seu visto, ele te dá o direito de você entrar lá no avião e vir pros Estados Unidos. Mas é ali, mano. É ali na fila da imigração, no aeroporto aqui nos Estados Unidos, que eles vão realmente deixar você entrar ou não. Se eles não quiserem deixar você entrar ali, você não vai entrar. E é muito importante você estar preparado na hora da fila ali. Porque, mano, se você pegar um cara, um agente, que não vai com a tua cara e te mandar pra salinha aí lá e te pressionar, você tá com muito problema, mano. Se você, até mesmo se você com boas intenções, se você estiver realmente falando a verdade, mano, eles te pressionam muito lá. Eu passei por coisas assim horríveis lá na imigração. Mas enfim, vamos lá continuando a história. Cheguei lá na imigração e, galera, realmente eu não queria passar, eu não vim pra ficar. Foi algo que aconteceu. Até porque eu tava querendo muito entrar na polícia, era um sonho meu. E eu vim assim pra passar 1 mês, 2 meses, porque eu tava sem fazer nada no Brasil. Ia demorar muito ainda, as previsões de que ia demorar 1 ano pra ser chamado. Então eu tava com muito tempo livre, então eu vim, tá ligado? E chegando lá na hora da fila na imigração, eu peguei uma mulher loura, muito bonita, nova, devia ter na faixa dos seus 30 anos. Ela olhou assim pra mim e ela me perguntou: quantos dias você vai ficar? Eu falei: esses dias aí, acho que era 10 dias. Esses dias aí. Mostra sua passagem de volta. Mostrei. Aí ela: o que você faz no Brasil? E eu sem saber uma palavra em inglês, nada. Aí eu falei: eu sou businessman. Aí ela falou: businessman, o que você faz? Eu falei: eu vendo comida. E o que eu fazia no Brasil, né? Eu vendia cesta básica de porta em porta. Porra, ela olhou assim pra mim: mas você tá sozinho? Eu falei: tô. Você conhece alguém no Miami? Falei: não. E por que você tá vindo sozinho pra Miami? Aí eu não sabia falar, cara. Aí ela falou assim, chamou o outro policial, deu meu passaporte pro outro policial e me mandou ir lá pra salinha. Porra, mano, cheguei lá na salinha, fui o primeiro. Isso era 4:30 da manhã. Sentei lá na salinha, fiquei sentado. Começou a entrar muita gente. Muita gente com cara de choro, muita gente nervosa. E muita gente entrava lá porque às vezes era um nome no passaporte que tava errado, era uma letra. Aí eles mandavam a pessoa ir lá pra salinha. E eu cheguei lá na salinha, mano, começou a encher aquela salinha, muita gente nervosa, muita gente ali. E os caras, os policiais, os agentes da imigração em suas cabines, assim, com aquele uniforme muito intimidador. E eu lembro uma coroa lá, devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo todo grisalho, arrepiado, forte. Mano, ela parecia aquele lutador de boxe do filme do Rock, assim, com aquele russo. Mano, ela tinha aquele cabelo, assim, fortona. E ela sentou assim, me chamou e eu cheguei lá, mano, eu sem saber nada em inglês, nada em espanhol. E ela também não sabia espanhol. E ela me perguntava, hoje eu lembro de tudo que ela me perguntava. E na época eu até entendi alguma coisa. Eu entendia o que ela queria perguntar, eu só não sabia falar. E não tinha nada de tradutor ainda, telefone, nada disso. Eu nem telefone tinha levado, pra você ter noção, galera. Nem telefone eu tinha levado. Eu levei um telefone lá que nem funcionava, porque tinha um telefone que quebrou e eu ia comprar um telefone assim que chegasse aqui nos Estados Unidos. Enfim, essa policial me viu lá, me chamou, porra, começou a me fazer as mesmas perguntas. Porra, você é terrorista? Você tá vindo aqui você é traficante? Você é isso? Você é aquilo? E, mano, eu não sabia responder. Falava: não sou. Aí ela: por que você tá aqui sozinho? Aí eu falei: pô, eu vim passear. Porra, você veio passear sozinho em Miami? Você é um traficante. Eu falei: não sou. E ela: não, abre, fala logo pra gente, fala aqui logo pra não prejudicar você. Eu falei: não sou, eu vim passear. Você trouxe dinheiro? Trouxe. Aí ela: pô, você tem cartão de crédito? Tenho. Aí eu peguei um cartão de crédito da C&A, mano, que tava escrito só Only Brazil, tá ligado? Eu mostrei pra ela assim, o cartão errado. Aí ela olhou assim: pô, mas esse aqui é Only Brazil. Aí eu falei: não, desculpa. E cadê que eu não achava o cartão certo, internacional, e não achava, e cadê? E eu dei o cartão errado pra mulher, e a mulher começou a me olhar assim,
e mandava, senta lá. E depois de 1h30 ela me chamava de novo. Ela me chamou 2 vezes. Fazia as mesmas perguntas, eu falava. E eu na minha cabeça, como todo mundo tinha me dito, porra, fala que você não conhece ninguém, fala que você não conhece ninguém. Eu em nenhum momento mencionei que eu conhecia alguém lá. Depois de 2 vezes ela me chamar e eu ficar na mesma, eles me chamaram pra uma salinha, separada dessa salinha. Mas antes disso, pô, eu olhei ao meu redor, mano, já era 8 da manhã. Olhei ao meu redor assim, todo mundo, um monte de gente com cara de choro, tá ligado? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sentar e deitar aqui nesses bancos e vou dormir. Aí eu deitei nos bancos, mano, e comecei a dormir, tá ligado? Deitei assim, comecei a dormir e eu era o único que tava dormindo ali, mano. Eu lembro que eu abri meu olho assim, ó, e olhei e os policiais estavam tudo me olhando assim. E tipo, eu acho que eles pensaram assim, porra, mano, esse moleque tá aqui, dormindo, enquanto tá geral chorando. Esse moleque veio pra cá, com dinheiro, sem conhecer ninguém, sozinho, pra Miami. E a gente tá aqui, mano, pressionando ele, botando ele aqui pra esperar. Já tá aqui umas 3 horas. E o moleque tá dormindo, mano, num banco, tranquilão. Aí eu acho que isso deixou ele meio rebolado, tá ligado? Aí passou mais 30 minutos, assim, eu levantei, assim, e realmente cochilei, mano. Teve uma hora lá que eu dormi uns 15 minutos. Aí ela foi me levaram pra essa salinha. E mais 2 policiais falando inglês. Aí, mano, o bicho pegou. Eu fiquei sentado e foi exatamente assim. Um cara era bom e o outro era ruim. Um cara ficava falando assim, fala que você é um terrorista, fala que você veio traficar, quem que você vai encontrar aqui em Miami? Fala pra gente, fala. E o outro falava assim, pô, mano, olha só, é melhor você falar logo, é melhor você... Aí trouxeram um papel lá, botaram um papel em cima da mesa, a gente vai descobrir, cara, é melhor. E o outro cara batia na mesa assim, mano, fala, pô, você tá gastando o nosso tempo aqui, só vai piorar as coisas pra você. E o outro sendo bonzinho. E na minha cabeça eu falava assim, mano, por que eu tô sendo tratado assim, tá ligado? Sou um maluco tranquilão e eu quieto assim, mano, sem saber nada, mas eu pensando nisso, batendo uma angústia, uma tristeza, tá ligado? E eu falei assim, mano, olha só, eu não vou... Eu quero alguém que fale português aqui, eu não vou falar mais nada, enquanto não chegar alguém que fale português. Eles me deixaram nessa sala e ele falou, ah tá, alguém que fala português vai chegar aí. E depois de 1 hora chegou um cara que falava português. Chegou um cara que falou português, o cara sentou na mesa, super gente boa, mano. Ele não era brasileiro, mas ele falava português muito bem. E eu expliquei pra ele, eu falei, e isso numa sala separada da outra salinha, tá? Eu fui pra 3ª salinha, pra você ter noção. Eu sentei lá e os caras ficou, mano, pô, meu jovem, me explica aí qual que tá acontecendo. Eu vim de longe aqui, você veio sozinho, assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, pô, senhor, olha só, eu vim pra cá, meu primo tá me esperando aí fora, eu não entendi o que eles estavam me perguntando. Eu não sei se eles perguntaram se eu vim sozinho, eu não entendi se eles perguntaram se tinha alguém, mas a verdade é que eu vim sozinho, meu primo tá me esperando ali, meu primo já tem green card, ele já tá se tornando cidadão, eu vim aqui passar 2 semanas, talvez até um pouco mais, prolongando aí, alongando a passagem, eu vou ficar na casa dele. Eu vim aqui também, quero comprar, eu vou fazer umas compras e tal, e eu não vou ficar aqui porque minha mãe tá doente, eu tenho minhas coisas no Brasil, vou ser um policial no Brasil, passei em todos os testes. E eu falei com o cara assim, e o cara foi super gente boa, mano, conversou comigo uns 30 minutos, aí ele, ah, tá, entendi. Aí foi aí que eu entendi que eles estavam preocupados, por quê? Por que eu tava indo sozinho pra Miami, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem conhecer ninguém. Se ela me perguntasse, se ela demonstrasse isso, assim, se eu entendesse inglês, eu já teria falado desde o início, meu primo tá me esperando aqui. Então não cometa esse erro, galera. Não cometa esse erro lá, na hora. Eu não entendi o que eles queriam. Depois que eu conversei com o cara, que eu fui entender. Então foi um erro meu. Parecia que se eu falasse se tinha alguém me esperando, era uma coisa ruim. Eu me senti pressionado, eu ficava quieto. Então, galera, se você tá vindo pros Estados Unidos, fala quem você conhece, quem tá te ajudando. Passe confiança pra eles que você sabe se virar, entendeu? Até se seu inglês não for bom. E depois disso ali, eu falei com o cara me levou lá na mulher russa lá, na boxeadora. Falou pra mulher, me explicou, e a mulher ficou lá, mano, olhando assim, falou, ah, tá, senta lá. Eu esperei mais 1 hora, a mulher saiu, apareceu um policial novo lá, sentou na cadeira que ela tava, carimbou meu passaporte, me deu e falou, boa viagem, aproveite. Eu entrei e, tipo, nem acreditei, mas sabe qual foi o horário? 10h30, 6 horas, mano, sendo cozinhado na salinha, sendo interrogado
Fui interrogado por 4 agentes diferentes. Foi foda, mas foi tudo assim, um erro meu, mano. Um erro meu, porque do jeito que eu fui perguntado, eu senti que era ruim, que eu tinha que ficar quieto ali, que eu não tinha que falar nada. Mano, se eu tivesse chegado e mostrado pra eles que não, meu primo tá aqui, vai me ajudar. E realmente, meu primo tava lá no aeroporto quando eu cheguei, ele já tava quase indo embora e nem sabia o que tinha acontecido, porque era 4h30 que ele ia me pegar. Foi uma coisa assim de maluco, mano. Assim, eu já cheguei aqui como? É doideira, tá ligado? Aí logo depois eu fiquei aqui com visto de turista e tal. Aí conheci minha esposa hoje, americana. Tô aqui já há 7 anos. E é isso aí, galera. Eu queria trazer essa história aí pra vocês, pra que vocês aprendessem com essa história e não cometam os mesmos erros que eu cometi. Tenta sempre ser o mais transparente possível lá na hora da imigração, passar segurança pra eles, porque eles, maioria das vezes as pessoas são paradas porque elas não transmitem confiança e eles se preocupam com você. Eles querem saber por que se você vai se virar, porque eles não querem que você vire um problema pra eles, entendeu? Então é isso aí, galera. Se você deixa seu like aí. Tamo junto, é nóis, valeu!